meditando nesses dias sobre o Salmo. No dia 31, nós meditamos sobre o Salmo 124. Ontem nós iniciamos essa campanha sobre o Salmo 125. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o Salmo 126. Porque o Salmo do 120 ao 136 é os cânticos do degraus, como é chamado, né? Então eles são progressivos no conceito do salmista, da sua confiança em Deus e da fidelidade dele para com Deus. E no Salmo 124, você vai encontrar aí, o salmista dizendo assim: não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Está dizendo assim: olha, quem nos guardou, quem nos protegeu, desde quando saímos do Egito, entramos em Canaã, foi o nosso Deus. E no Salmo 125, nós vimos ontem que ele diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não abalam e permanecem para sempre. Tem que confiar em Deus, não é porque nós temos Deus, como diz o versículo 5 do Salmo 125, quanto aqueles que se desviam, veja bem, para os seus caminhos tortuosos, levá-los lá ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá para Israel. Deus está na mão dele o agir efetuar. Nós temos que confiar em Deus. Hoje o Salmo 126, o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus querido, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o salmista, nesse Salmo 126, ele começa a lembrar do que eles passaram. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam com os que sonham. Eles não estavam acreditando que Deus tinha trabalhado em favor deles, que Deus tinha trazido eles para Jerusalém. Sião aqui é Jerusalém. Eles ficaram cativos na Babilônia 70 anos e agora eles voltam para Jerusalém, e a Bíblia fala que eles estavam assim como quem sonha. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando nós confiamos no Senhor, temos a certeza que Deus age em nosso favor. Muitas vezes acontece coisas que você fica estarrecido, espantado, você fica deslumbrado com o que Deus fez. Você fala assim: meu Deus, eu esperava uma bênção, mas não uma bênção tão grande assim. E Deus faz, e ele diz aqui, ó: nós estávamos com o que sonha. Olha, a coisa que Deus fez por eles, que estavam agora extasiados, né? É a palavra correta. Então a nossa boca se encheu de riso. Agora eles começaram a agradecer a Deus, satisfação. Riso fala de alegria, satisfação. Irmão, se tem uma coisa que o cristão tem que ter, exatamente na sua confiança em Deus e na sua alegria em Deus, é estar satisfeito com Deus. A nossa língua, veja bem, de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando você recebe Deus as bênçãos, que você está contente, você está feliz, você está alegre, as próprias pessoas que estão ao seu lado, que não são cristãs, porque aqui está assim: então se dizia às outras nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Hoje nós vemos na mídia os grandes testemunhos, né? Testemunhos muitas vezes comprados, falados, não são verdadeiros muitas vezes, alguns são, outros não, mas não importa. O que o mundo precisa ver em nós exatamente é isso aqui: eles dizerem que Deus tem nos abençoado. As pessoas verem em nós a bênção de Deus, as pessoas verem em nós o agir de Deus, as pessoas verem em nós aquilo que Deus fez em nosso favor. Irmãos, isso é muito importante para nós meditarmos. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Puxa vida, você ganha menos do que eu, o seu emprego não é que
e você tem casa, você tem carro, e eu ganho tanto. E, irmãos, as bênçãos de Deus, elas são multiplicadas. Ela faz algo, as pessoas, sabe, às vezes eu fico vendo essas coisas assim, falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Então as pessoas aqui estavam contentes, a boca deles tinha enchido de riso, os lábios de cântico. Por quê? Porque eles ouviam os outros falar bem deles. Agora eu quero parar um pouco com você aqui. Hoje, irmãos, por nós não termos alegria em nossos lábios, por nós não termos satisfação em louvar a Deus, em agradecer a Deus, mesmo por pequenas bênçãos. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, as pessoas gostavam de pegar o microfone para falar até que Deus tinha dado 1 quilo de carne para ela. Era uma bênção. Hoje, se Deus der um carro, já não é mais bênção. As pessoas hoje são ingratas. As pessoas hoje não têm, irmãos, as pessoas hoje são ingratas. E quando a gente olha esses salmos aqui, você vai ver exatamente isso, ó. Você vai ver que o salmista está dizendo aqui que a nossa língua se cheia de cântico, e estão se dizendo as nações. As pessoas não vê nós agradecendo a Deus, nós regozijando com Deus, mesmo com as pequenas coisas, as pessoas não vão mudar a sua visão da igreja. A igreja é um bando de idiota, a igreja é um bando de pessoas falidas. Por que isso, irmãos? Porque as pessoas têm que ver em nós o agir de Deus e a nossa satisfação em cultuar a Deus e seguir a Deus. Hoje, ao invés das pessoas ter satisfação de ser cristã, as pessoas falam até mal da igreja, da própria igreja que ela congrega, ela fala mal até das bênçãos que Deus dá. Até das bênçãos que Deus dá. Olha, hoje foi arroz, feijão e zoião. Nossa, de novo, glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Porque muitas pessoas no mundo não têm isso, não. A verdade é essa. Então as pessoas, hoje, ao invés das pessoas verem a igreja contente, o servo de Deus contente, as pessoas veem a igreja maldizendo. Como diz o salmista no Salmo 73, o que adiantou guardar a minha integridade? O que adiantou guardar? Não, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que ser zeloso para com Deus e agradecer a Deus. Então o salmista nos ensina muita coisa aqui. Nós temos que ter no nossos lábios louvor, adoração, glorificação, para os outros verem o nosso Deus e os outros verem que Deus é que trabalha em nosso favor. Olha o versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por isso, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por isso, e por isso estamos alegres. Irmãos, nas pequenas coisas você tem alegria, nas grandes coisas você tem alegria e tem contentamento. Não é apenas as grandes coisas, como o salmista diz aqui, mas por qualquer coisa que Deus te der. Olha o versículo 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Existem algumas colocações. O salmista está falando aqui de um outro cativeiro, ou de uma segunda remessa de pessoas que estavam voltando, não importa o que seja aqui, ou a sua própria vida espiritual, porque existia muitos inimigos ali, não querendo que eles edificassem Jerusalém, e um monte de coisa que aconteceu com eles. Mas ele pede a oração de Deus novamente: faz regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Por que isso, irmãos? Quando Deus restaura a nossa vida, quando Deus age em nosso favor, você vai ver exatamente que, além de Deus agir, além de Deus fazer, olha que diz o versículo aqui, ó: faz regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, como as águas que vinham do sul, agora aquelas águas que descem para o Mar Morto, aquelas águas que vêm agora para alimentar o Rio Jordão. Então o salmista vai dizer assim, olha agora no versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Você está chorando, você está com dificuldade, você está com problema,
Você está desiludido, desanimado, angustiado. Mas quando você espera em Deus, semeia em lágrima, você vai cegar com alegria. A bênção não é para você omitir publicamente, mas é para todos verem em você a bênção do Deus que você serve. Não adianta, irmãos, não é preciso colocar uma placa no carro, propriedade exclusiva de Jesus, foi Jesus que me deu. Não é preciso nada disso, não. As pessoas têm que ver em você, às vezes a placa é mentirosa, mas é aquilo que Deus faz para você. Então os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. É usado isso aqui para fazer missões, para falar de missões. Mas aqui você, muitas vezes, você está orando a Deus, buscando em Deus em lágrimas, mas você vai colher com alegria. Tenha alegria, tenha gozo naquilo que Deus te dá. O fato de a gente acordar de manhã com saúde, o fato de a gente acordar de manhã respirando, já é motivo de alegria, de glorificar o Senhor. Agora, as pessoas muitas vezes acordam, irmãos, irmãos, reclamando da vida, reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, reclama de... Irmãos, tenha alegria, tenha contentamento, e como diz o louvor, a alegria está no coração daqueles que amam a Jesus. Não é isso, pastor Antônio Cláudio? Então, a alegria está no coração daqueles que amam a Jesus. Tem alegria? Tem alegria, tem gozo. Você semeou em lágrima, chorou às vezes a noite inteira, mas de manhã cedo recebeu boa notícia. Glória a Deus, Deus vai ser louvado e exaltado pelos meus lábios. E diz o versículo 6, aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Aqui está falando da palavra de Deus, como diz os missionários, mas aqui muitas vezes a semente pode ser a sua fé. Você está chorando, você tem a fé em Deus, você está levando essa fé ao altar do Senhor, está andando e chorando, você vai voltar sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, o resultado da sua fé, o resultado da sua confiança em Deus, o resultado da sua alegria em Deus, o resultado daquilo que você confiou e depositou para Deus fazer em teu favor. Ô irmãos, os salmos aqui são gradativos. Você vai ver depois no Salmo 127, falando sobre a casa, sobre a harmonia da casa. O Salmo 128 a mesma coisa. Então você vê aqui nesses salmos aqui, a glorificação ao Senhor nosso Deus. E quando a gente olha, irmão, essa questão, uma coisa que Deus gosta, veja bem, os que semeiam lágrimas, cegarão com alegria. Lágrima fala de quebrantamento. Se tem uma coisa que falta hoje no ser humano, é quebrantamento. As pessoas são muito arrogantes, irmãos, são muito sisudas, sabe? As pessoas não se quebrantam por nada diante de Deus. Às vezes Deus está falando na palavra, no louvor, e as pessoas estão tão indiferentes, porque o sistema criou esse espírito. Então as pessoas não se quebrantam mais. Mas aqui, os que semeiam em lágrimas, secam com alegria. Fala lágrimas, fala de quebrantamento. Se quebranta diante de Deus. Às vezes a gente quer também semear com lágrimas, mas sisudo, né? Arrogante. Não, lágrima de quebrantamento. Coração quebrantado e contrito, não vai desprezar Deus, não. Então aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, quebrantado, estou andando, estou chorando, a dor é grande, mas vou continuar caminhando, o momento é difícil, mas vou em frente. Irmãos, não adianta parar, temos que prosseguir. O que disse o profeta Miqueias? Levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso, nosso descanso não é aqui. Às vezes as lutas é para fazer você parar, mas irmãos, não pare não, vai em frente, irmãos, vai em frente, nunca se dê por derrotado, por vencido não, vai em frente, vai lutando, você vai chorando, vai gemendo, vai de quatro pés, de joelho, não importa, mas vai em frente. Hoje, irmãos, as pessoas não estão mais focadas nessa questão não, as pessoas estão mais focadas hoje em receber as bênçãos e ficar somente para elas. Então, veja bem, lágrima fala de quebrantamento,
Fala exatamente sobre o que, irmãos? Fala dos milagres que Deus vai dar para ela. Olha o que acontece aqui. Aquele que leva para essa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Sem dúvida. Olha o milagre que Deus fez. Com alegria. Você vai chorando, vai sofrendo. Mas sem dúvida você vai voltar de que maneira? Com alegria, trazendo consigo seus males, o resultado da sua luta, o resultado da sua vitória. Você insistiu, persistiu, batalhou e a recompensa veio. Irmãos, isso aqui não é utopia, isso aqui é uma realidade. Isso é ensinamento bíblico para nós. Às vezes nós paramos para pensar nesse salmo e você vai ver alguma coisa aqui, ó. Uma das coisas que os cristãos têm que ter, irmãos, é a certeza de um Deus que trabalha em favor deles. Quando você pega os cantos de degraus aqui, você vai ver uma coisa. Vamos ver o Salmo 120, para você entender a sequência desses salmos. Salmo 120, o salmista começa assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele estava com um problema sério. Na angústia, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu ele. Aí você vai ver aqui, ó. Ele vai falando sobre Deus. No capítulo, no Salmo 121, no 120 ele clamou, Deus ouviu. 121 ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas ele já tem a própria resposta quando diz assim, ó: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque Deus já tinha ouvido ele. Nós hoje, irmãos, muitas vezes, nós estamos recebendo bênção, porque nós não cremos no Deus que já nos abençoou, no Deus que já fez alguma coisa em nosso favor. Nós não cremos mais nesse Deus. Nós cremos no profeta, nós cremos no líder, nós cremos na igreja tal. Não, irmãos, você tem que crer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, crer na pessoa de Cristo. Quem faz é Jesus, através do Espírito Santo, da sua palavra. Olha o Salmo 122, olha agora, é uma sequência. Olha o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que essa alegria do salmista? Por quê? Porque ele ia cultuar um Deus que era benéfico para ele. E eu estava pensando o seguinte: por que será que muitas pessoas não têm prazer mais de cultuar a Deus hoje? Deus tem sido bom para com elas? Não tem dado a vida, não tem dado fôlego de vida, tem dado saúde, tem dado emprego, tem dado salário, tem dado alimento, Aonde está a alegria desse povo? Não se tem mais alegria. O salmista diz assim, ó, está na sua Bíblia aí, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só o convite que ele recebeu, já para ele foi uma satisfação, foi um gozo. Olha o Salmo 123, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. O salmista agora está dizendo assim, ó, Deus, eu levanto meus olhos para o Senhor. Eu não vou levantar os meus olhos, como vai dizer no Salmo 101, não colocarei os meus olhos sobre coisas más. Vou levantar meus olhos para o Senhor, vou olhar para o Senhor, não vou olhar para as adversidades, não vou olhar para os problemas, eu vou olhar para Deus. Eu não vou olhar o que está acontecendo ao meu redor, eu vou olhar para Deus. Agora o Salmo 124, que nós começamos no domingo, falar sobre isso, no dia 31, aliás. Se não for o Senhor que esteja do nosso lado, olha de Israel, se Deus não nos proteger, se Deus não for o nosso protetor, se Deus não guardar, não sobra ninguém, não sobra ninguém. E aí o Salmo 125, os que confiam no Senhor, serão como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E hoje no Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, que veja bem, aqueles que voltaram do cativeiro, voltaram a Sião, estavam como os que sonham. O gozo, a alegria foi tão grande, que o estado de êxtase deles, ele não tinha nem como expressar para Deus, a alegria. Se nós confiarmos em Deus, e temos a certeza desse Deus que age em nosso favor, vamos ter certeza que 2020 vai ser um ano
que vamos chegar lá no final do ano, como o salmista aqui. Os nossos lábios vai estar cheio de alegria, cheio de louvor, de gratidão, e como que sonhando, como que aconteceu isso? Eu esperava uma coisa boa, mas Deus me surpreendeu. Pega o caso da viúva lá do azeite lá. Pega a vasilha emprestada, e não pouca não, pega muito. Acabou as vasilhas, acabou. E agora o que eu faço? Vende, paga tudo. Vende, paga tudo, e você vai viver, você e seus filhos pro resto da vida. Irmãos, Deus tem suas maneiras de trabalhar, suas maneiras de fazer. Cabe a nós acreditarmos nesse Deus. Eu sempre digo, irmãos, se nós cremos em Deus, mesmo que você vai gemendo e chorando, falando nisso, irmãos, aqui cabe uma boa ilustração. Às vezes, irmãos, a pessoa para ir para a igreja, ela vai gemendo e chorando, reclamando, né? Reclamando, mas vá, porque a sua recompensa está na casa do Senhor. Por isso o salmista disse, alegrei-o quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículos, Salmo 126, versículos 5, os que semeiam lágrimas, cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Venha à casa do Senhor, qualquer jeito, gemendo, chorando, com dor. Eu não deixo de cultuar o meu Deus, por causa de uma dor no pé. Não deixo de cultuar o meu Deus, por causa de uma dor no cotovelo. Não, irmãos. Eu não vou deixar de cultuar o meu Deus, porque no meu Deus está a bênção e a minha vitória. Se nós, irmãos, nos dermos por vencido por qualquer coisinha, a receita é bem essa. Aqueles que levam a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria com seus molhos. Aquele que semeia com lágrima, esse vai ceifar. As pessoas querem semear dando risada. Não, irmãos, quebrantado, com o coração quebrantado. Eu me lembro, irmãos, que as pessoas faziam campanha antigamente, e no dia do encerramento da campanha, quanto choro, quanta alegria, quantos testemunhos. Por quê? Porque as pessoas faziam com confiança, faziam com gratidão, faziam sabendo que Deus ia fazer além do que elas estavam esperando. Eu não esqueço muitas vezes de certas campanhas que ficou marcadas na minha vida. Irmãos, Deus não mudou. Deus age ainda em nosso meio. A igreja é dele, o povo é dele. O que ele quer de nós é responsabilidade. Que a nossa fé, irmãos, não seja abalada por esquerda, por direita, por detrás, por diante. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, que fez os céus e a terra. E mesmo que custe a minha caminhada, gemendo e chorando, eu não vou parar, eu vou prosseguir. Vou prosseguir. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.